Olá, hoje a gente vai desvendar uma das leis mais importantes do Brasil, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, ou simplesmente LRF, né? Ela basicamente mudou as regras do jogo para como se usa o dinheiro público. Então, bora entender como isso funciona na prática. Olha, para começar, vamos pensar numa pergunta bem básica. Será que um governo pode simplesmente gastar sem nenhum limite? Tipo, o céu é o limite? Então, é justamente para responder a essa pergunta que a LRF foi criada. Ela nasceu dessa necessidade. É que, antes do ano 2000, a situação fiscal do Brasil, nossa, era bem caótica. A gente via gastos públicos completamente fora de controle, principalmente em ano de eleição, sabe? E o resultado? Dívidas gigantescas e uma baita instabilidade econômica para o país inteiro. Certo. Para a gente entender de verdade o porquê dessa lei ser tão crucial, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse cenário, nessa época de caos antes da lei. E aí, em maio de 2000, aparece a solução, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia central é super direta. Governantes não podem gastar mais do que o governo arrecada. Simples assim. E isso vale para todo mundo, viu? União, estados, municípios. A lei chegou para impor um novo jeito de administrar baseado em três coisas: planejamento, controle e, o mais importante, muita transparência. Pois é, a LRF não é só uma lei com uma regrinha, é um sistema, sabe? E ele se sustenta em 4 pilares que botaram ordem na casa. E são esses aqui, ó. Primeiro, o planejamento. Todo e qualquer gasto precisa estar no orçamento sem surpresa. Segundo, a transparência. As contas têm que ser abertas para todo mundo ver. O terceiro é o controle, uma fiscalização bem de perto, feita principalmente pelos tribunais de contas. E para fechar, a responsabilização. Ou seja, se o gestor não cumprir a lei, ele sofre sanções e sanções pesadas. Juntos, esses quatro criam um ciclo de disciplina fiscal que antes não existia. Beleza, agora vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. A lei trouxe limites bem claros para gastos e dívidas, e um dos pontos mais importantes foi colocar um freio num dos maiores gastos do governo, a folha de pagamento. E os limites são bem específicos, olha só. Para a União, o gasto com o pessoal não pode passar de 50% da receita corrente líquida. Já para os estados e municípios, esse teto é de 60%. E o que é essa tal de receita corrente líquida? Pensa assim, é o total que o governo arrecada, já descontando as transferências que ele é obrigado a fazer por lei. Ou seja, é o dinheiro que realmente sobra para gastar. Mas a lei foi muito esperta. Ela não espera o governo estourar o teto para agir, não. Antes de chegar no limite máximo, tem um sinal de alerta, um alarme que toca. E esse alarme dispara quando se atinge 95% do limite. É o que a gente chama de limite prudencial. A grande sacada é essa. A lei age de forma preventiva. Chegou em 95% do limite com o pessoal? Opa, acende a luz amarela. A partir desse momento, o gestor fica de mãos atadas para certas coisas. Ele não pode mais dar aumentos, não pode criar cargos novos, nem contratar mais gente, a não ser em casos muito específicos, tipo reposição na saúde ou na educação. É uma verdadeira trava de segurança para evitar o pior. E falando em regras inteligentes, tem outra que é fundamental, a chamada regra de ouro. Para entender, é só pensar no orçamento de casa. A gente não pega um empréstimo para pagar a conta de luz ou fazer as compras do mês, certo? Empréstimo é para coisa grande, para um investimento, como comprar uma casa. A regra de ouro aplica exatamente essa lógica para o governo. É proibido fazer dívida para pagar a despesa do dia a dia, tipo salário. Dívida só pode ser feita para investir em algo que vai durar, como construir uma escola ou um hospital. Agora, vamos falar de um momento que sempre foi, historicamente, um perigo para as contas públicas: o ano de eleição. A LRF foi muito cirúrgica aqui, criando regras especiais para evitar aquela famosa farra com dinheiro público em época de campanha. A regra é super clara. Nos 8 meses finais de um mandato, o governante está proibido de criar qualquer despesa nova que ele não consiga pagar até o último dia do seu governo. A ideia é simples: acabar com as tais heranças malditas. Sabe, aquela prática de deixar um monte de conta para o próximo prefeito ou governador pagar? Se alguma despesa vai ficar para o ano seguinte, o dinheiro para quitar essa conta tem que estar lá, separadinho no caixa. Ok, a gente viu um monte de regra, de limite, mas, no fim das contas, por que essa lei importa tanto? Vamos juntar as peças agora e entender o impacto real dela. Olha, talvez a maior virada de chave que a LRF trouxe foi a transparência. A lei obriga os governos a publicarem relatórios o tempo todo. Tem o relatório resumido da execução orçamentária, o tal do RRO, que sai a cada 2 meses,
E tem o relatório de gestão fiscal, o RGF, a cada 4 meses. O que isso significa na prática? Que qualquer pessoa ou os órgãos de fiscalização podem entrar lá e ver se as regras estão sendo seguidas. Basicamente, as contas públicas saíram do escuro e foram colocadas sobre a luz do sol. No fim das contas, o grande legado da LRF é uma mudança de cultura. Ela forçou uma nova mentalidade na gestão pública do Brasil. Aquele pensamento de curto prazo, da improvisação, deu lugar a uma visão de futuro, de planejamento. A administração pública, por força da lei, passou a ter que ser sustentável, pensando não só no hoje, mas nas próximas gerações. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ter uma lei como a LRF, por mais bem feita que ela seja, é o suficiente para garantir a responsabilidade fiscal para sempre? Ou será que ela é, na verdade, o começo de tudo? O ponto de partida para uma vigilância constante da sociedade, um compromisso que precisa ser reafirmado todos os dias? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.